Amigo corretor, que bom receber você em mais uma edição ao vivo do Sincorcast, a primeira edição de 2024. A gente estava morrendo de saudade e estamos muito felizes de estar aqui com vocês em mais uma edição. Bom, eu já quero iniciar, como sempre, fazendo aquele pedido: interaja com a gente. Envie seus comentários e perguntas no chat do YouTube que vamos responder ao vivo. Se estiver gostando, manda um joinha, manda um coração, manda todo tipo de comentário que a gente está aqui acompanhando, tá bom? E segura aí, porque 2024 tá recheado de premiações. Os nossos associados vão concorrer a prêmios muito especiais ao longo do ano e já já a gente explica como participar. Fica aí até o final que vai ter bastante novidade. Bom, e nesta edição a gente recebe o Head de Produtos Digitais da CAD Seguros, Bruno Mascarenhas. Ele que vai falar um pouco aqui sobre responsabilidade civil, sobre as oportunidades para vocês venderem aos seus clientes e também para contratar, porque a CAD é um parceiro do Sincor São Paulo. Bom, equipe, estamos aqui já apresentados, iniciando o nosso programa. Pode soltar a vinheta e bora lá! Fala pessoal, bom dia para todo mundo, muito legal, a gente está fazendo aqui o primeiro Sincorcast. A Camila falou que ela estava com saudades de todo mundo, mas não falou que estava com saudades do apresentador. Por favor, na próxima, menciona que você estava com saudade aqui dessa correria que a gente faz, desse bate-papo que a gente faz, que no final dá tudo certo, né, Camila? A gente fica ensaiando, mas no final a gente faz. Como a Camila bem falou, durante o programa eu vou dar várias boas notícias para vocês. Eu não vou dar agora para segurar a audiência, para vocês ficarem com a gente. Mas, logo de cara, eu quero agradecer e apresentar aqui o Bruno Mascarenhas, o Head de Produtos Digitais, e agora também com o Responsabilidade Civil, do Corretor Seguros. Nós vamos falar bastante disso, Bruno, mas eu queria agradecer a tua presença aqui para ajudar a envolver ainda mais essa já longeva parceria que a CAD tem com o Sincor São Paulo. Obrigado pela tua presença. Bom dia, pessoal. Obrigado a vocês por terem me chamado. Realmente, o Sincor é um grande parceiro nosso e muito bom estar aqui hoje. Assusta um pouco pegar o RC profissional nessa jornada aí para ser o tutor desses projetos? Não, acho que está bem tranquilo. O RC, ele era um dos times que estava mais integrado com o time de tecnologia, com o time digital. Então, foi uma transição muito natural, assim, quando a gente começou a conversar dessa mudança dentro da CAD, ela pareceu muito natural e faz muito parte do que a gente está querendo para o futuro da empresa. Bruno, a CAD da Argo, ela trouxe essa questão de tecnologia, ela trouxe princípios que, ao meu ver, estão lá dentro, mas é claro que ela entrou com uma outra mentalidade, com uma outra visão de negócios. Esse processo está 100% segmentado e agora é a CAD por conta própria, com personalidade própria, forma própria de fazer negócios. É isso mesmo? Mais aberta até? Exato. Então, para quem não conhece a gente ainda, então a gente era a antiga Argo, né? A gente comprou a Argo Brasil no final, entre comecinho de 22 ali, né? E a gente já trouxe uma questão mais tecnológica para a empresa, então veio um time de tecnologia inteiro de peso, assim, hoje a gente representa pelo menos 40%, 50% da companhia, a gente está mudando os processos lá dentro, então já nesses 2 anos que a gente está aqui, está tudo muito já incorporado no espírito da empresa e daqui para frente só crescer. O corretor, ele sempre é reticente por algumas mudanças, né? E principalmente essas mudanças, vou chamar de digitais, mas a Argo contribui bastante porque ela faz isso de uma forma muito aberta, muito tranquila e com um bom suporte. Você sente que o corretor está cada vez mais, os colaboradores das corretoras são cada vez mais adaptados a essa nova forma de tratar as coisas? Sim. Os nossos corretores, as pessoas que usam, principalmente o RC hoje em dia, eles estão super acostumados com o nosso portal, com a forma que a gente interage, a forma que a gente traz tecnologia, porque no final das contas a gente traz a tecnologia para apoiar o corretor, né? Um dos nossos princípios, o nosso lema assim, é fazer tudo para você poder fazer mais.
Então, a nossa tecnologia definitivamente está aqui para ajudar e potencializar o corretor. Então, a gente está diminuindo burocracia, facilitando o processo, automatizando o que pode ser automatizado, sempre com o intuito de apoiar o corretor para ele conseguir vender mais, ter mais segurança no trabalho que ele está fazendo e potencializar o trabalho dele. Ou seja, não basta olhar só a jornada do segurado, tem que olhar também a jornada do corretor. Tem que ser mais simples para todo mundo, segurado, para o corretor e principalmente também para a companhia. E me conta um pouquinho da tua história, como é que você chegou aonde você está? Dá um histórico aqui para a gente, Claro. te conhecer um pouco melhor. Eu tenho uma trajetória mais de tecnologia, né? Então eu trabalhei por muitos anos com empresas de tecnologia, trabalhei em algumas startups, trabalhei um pouco com o mercado de seguros ali por volta de 2015, 16 até meados de 2019, numa startup de seguro aqui em São Paulo. E aí, nessa transição de Argo para ACAD, eu fui convidado para assumir a parte de produtos digitais, e aí eu aceitei de bom grado, porque eu vi todo o potencial que a ACAD ia ter, tudo que a gente estava planejando fazer. E aí, desde lá, eu estou, então, cuidando principalmente do time de desenvolvimento, a parte voltada para a experiência digital. E aí, final de novembro, comecinho de dezembro, eu assumi a parte de E&O e Cyber também, agora pensando realmente nessa integração maior de tecnologia e negócios e trazendo alguns conceitos mais de inovação para o time de subscrição também. Vamos começar falando do RC profissional, Vamos. Depois a gente abre para os outros RC, saber do mercado. A primeira questão é o quanto já está aquecido ou ainda falta conscientizar principalmente os corretores de seguros, e aí eu deixo aberto a pergunta também para todos os profissionais que podem amanhã precisar de um seguro de RC. Como nós estamos e o que está faltando? O corretor precisa oferecer mais, o corretor precisa contratar, sem dúvida nenhuma, o dele. Qual é a tua visão sobre o momento atual e como é que a gente pode evoluir nisso? O corretor de seguros ele já tem um pouco mais de consciência. Como ele trabalha com isso no dia a dia, ele já percebe e ele vê o valor no seguro, né? Ainda tem uma fatia do mercado que acredita que eu não erro, eu não vou ter problemas. E aí a gente já está trabalhando em cima disso, então a gente vê as pessoas se adaptando e entendendo melhor qual que é a necessidade do RC. Nas outras profissões, isso ainda, assim, a gente já somos líderes de mercado, a gente tem uma fatia bem grande desse mercado de seguro, mas a gente vê que ainda tem espaço para crescer. Então, o que a gente sempre recomenda é, ao invés de a gente pensar, vai que você erra, na verdade é o contrário, vai que alguém abre uma reclamação contra um trabalho seu. Às vezes você fez tudo direitinho, fez tudo que você podia, mas alguém foi lá e não ficou satisfeito com alguma coisa, acha que não foi devido o serviço, né? Desde o médico, advogado, até o corretor. Então, o seguro, ele te protege nesse sentido. Então, você não vai precisar ter preocupação com custo de advogado. A gente tem uma sala de emergência que você pode entrar em contato e tirar dúvida. A gente está criando uma rede referenciada de escritórios de advocacia também para te dar esse suporte. Então, é muito mais numa visão de proteção e de suporte para essas eventualidades do que necessariamente cobrir um erro, entendeu? Então, assim, às vezes a gente pensa assim, eu faço meu trabalho direito, eu não preciso de um seguro. É um pouco da mentalidade da pessoa que dirige o carro, né? Assim, eu dirijo direito e não preciso. Mas não é só você que está na rua, né? Então, a gente vê que o corretor já está mais acostumado, mas as outras profissões ainda têm um mercado legal para a gente avançar. Eu tenho um pensamento, e é verdadeiro, eu não estou inventando. Eu não vendo nada que eu não compraria. Sim. Né? Eu só consigo vender um seguro para um cliente meu se eu entender que aquilo eu compraria ou eu tenho. Não vamos abrir, claro, o saúde, o automóvel, isso são os seguros que eu chamo de comprados. Seguros vendidos, aquele que você tem que mostrar. Então, o corretor de seguros ele tem que acreditar efetivamente que isso pode acontecer e já aconteceu comigo também. Porque você tem um número de colaboradores que às vezes cometem erros ou omissões. Essa conscientização, e aí eu te pergunto exclusivamente também da parceria que a CAD tem com o Syncor São Paulo, a gente vem crescendo o número de apólices que os corretores vêm procurando sócios do Syncor a realizar com a CAD? Sim. Com essas parcerias, assim, principalmente com o Syncor, a gente teve na ANS, acho que semana passada, retrasada, ela ajuda muito a gente a conscientizar
e divulgar o produto. Assim. Então, realmente, com essas parcerias, a gente tem visto uma penetração maior de mercado. E, na tua opinião, as outras profissões, um contador, um médico, enfim, outras profissões, todas as profissões já estão sujeitas a erro também. Depois que o corretor adquirir, ele entende o que está coberto, o que não está coberto, isso que você falou dessa câmera aí de emergência, tudo isso, ele está preparado para fazer uma entrevista, para fazer uma venda muito mais qualificada, inclusive com exemplos e já com experiências próprias do escritório. É por aí a evolução que a CADE vê? Sim, com certeza, com certeza. Então, se você contrata o seu e até faz parte da jornada, você vê como na CADE você consegue contratar direto na ponta, você não precisa, dependendo do seu faturamento e etc., você não precisa nem mandar para uma aprovação, a gente tem tudo direto ali na plataforma. Então você consegue aprender como é que contrata e, consequentemente, como é que vende e oferece, quais são as coberturas, o que a gente oferece, para depois você ir falar com um médico, com um advogado. Então, assim, é muito bom você usar o produto e aí depois conseguir oferecer para outras pessoas. É claro que às vezes, você falou muito bem, o profissional acha que ele não vai errar, né? Só o centroavante do Corinthians que acha que vai errar. Mas ele acha que ele não vai errar. Essa conversa com o profissional, ela tem que ser sutil. A CADE dá, além das dicas do produto também, dá argumentos para o corretor usar, mandar junto com a proposta do empresarial, enfim, é por aí? Sim, é bem por aí. Então, até fica aqui um convite, a gente vai fazer uma imersão 360 no INO, por volta do final de março, e a ideia é realmente assim, explicar o produto, mas também dar um apoio para a parte da venda, porque quando você fala para alguém, se você errar, o seguro te cobre, é um pouco agressivo, vamos dizer assim, né? Porque você já está assumindo que a pessoa vai achar que vai errar, vai fazer alguma coisa, e não é esse o ponto, né? A ideia é justamente assim, olha, você vai estar protegido para uma eventualidade. Pode ser um erro seu, pode ser o erro de alguém da sua empresa, mas também pode ser só uma reclamação por uma insatisfação do serviço, né? Então vamos dar um exemplo muito simples. Você contratou uma pólice de auto para alguém, né? Você fez essa intermediação. A pessoa achou que tinha guincho 24 horas e ela só pegou o guincho básico. Se ela precisar desse guincho e aí ela vê que ela não tem o que ela achava que ela tinha, e ela pode reclamar e te acionar no seu RC corretor, entendeu? Não é um erro seu. A pessoa se confundiu, a pessoa não leu direito. E aí, se ela reclama em cima disso, você vai ter o apoio da CADE de mostrar assim, olha, tem aqui uma documentação, tem aqui um e-mail, tem alguma coisa aqui que comprova que você foi oferecido o guincho básico, que você aceitou o guincho básico, e aí a gente vai dar um respaldo, inclusive até de como se comunicar. Né? Um comitê de crise, né? Você assessora o profissional a encarar. Por exemplo, pegando um exemplo bem prático, eu tenho o seu seguro de residência na corretora, sei aonde você mora. Um colaborador, na hora de fazer o seu seguro de automóvel, colocou como CEP de residência um outro CEP qualquer, que teria uma taxa agravada na companhia. Esse é um tipo do erro que estaria coberto? Fala, você tem o meu endereço. Eu falei que é o meu endereço e o teu colaborador, mandou errado para a companhia. Seria um caso específico? Sim. Então, se você tem o RC para a corretora como um todo, realmente um colaborador errou um dado na pólice, colocou, por exemplo, a vigência para o início do mês que vem, ao invés do início desse mês, e aí você teve um problema, né? Teve uma batida do carro nesse mês, é um erro da corretora, né? Assim, é um erro que as pessoas às vezes estão suscetíveis a cometer, mas é um erro e pode ser passível de reclamação, então estaria coberto. Hoje, se você tivesse que falar para a gente, desculpa, até eu não sei se você vai ter essa informação, mas eu vou arriscar. Das diversas profissões, né? Que a gente está muito no RC profissional, quais as que têm se destacado mais? O médico ouve menos que o advogado ouve mais que o corretor? Quais seriam os top 3 dali? Top 3, hoje a gente tem uma carteira muito forte de médico, né? Então o médico, até por ser uma comunidade, eles têm uma presença grande, eles percebem mais a necessidade do seguro. Pode até receber uma reclamação que ele não tem errado, mas ele é vulnerável a uma reclamação. E até uma questão do paciente, vamos supor, passou por uma cirurgia, uma intervenção, e aí teve uma cicatriz que
não ficou como esperado, é passível de uma reclamação e o médico não tem muito necessariamente ele vai ser culpado, mas ele vai ter a reclamação, ele vai precisar dos honorários advocatícios. Exatamente, ele vai precisar se defender. Depois dos médicos? O dentista também é muito forte, né, pelas mesmas características, e o advogado também. O advogado também é bem forte. A perda de prazo dos advogados, eu tenho visto, infelizmente, alguns casos assim. O advogado um pouquinho menos organizado, não todos, por favor, não me processem, mas a gente vê perda de prazos, né? Às vezes a audiência, sei lá, também é um risco coberto. A gente tem cobertura de perda de prazo, mas depende muito da situação, né? Então, assim, a gente tem algumas exclusões. Então, se foi uma coisa proposital ou se foi... por exemplo, se você contratar o RC advogado para você enquanto pessoa, você é dono do escritório, mas contratou só para você e um funcionário perdeu o prazo, aí não vai estar coberto porque são riscos diferentes, né? Então, mas acredito que perda de prazo tem. Você até que não nasceu no meio do seguro, você veio realmente da TI, né? Você é essa nova geração. A dica ainda é muito forte, principalmente nesse seguro, você falou do I&O também, é decorar os riscos excluídos, ler aquilo 1 milhão de vezes. Quer dizer, o que o segurado realmente precisa saber é muito mais aquilo que não está coberto do que aquilo está coberto. Eu fui formado assim, os riscos excluídos, o resto mais ou menos está garantido. Essa é a dica para alguém que quer ser melhor no seguro de responsabilidade civil? É uma boa orientação, porque realmente descobrir uma exclusão na hora da necessidade é uma experiência muito ruim, né? Mas assim, ainda bem que na CAD a gente tem poucas exclusões, né? Então, a gente basicamente tem a exclusão de dolo, então se foi alguma coisa que realmente foi proposital, né? Ou quis de alguma maneira prejudicar alguém. Esses casos de contratação de pessoa física e o erro foi de uma outra pessoa, então, por exemplo, o corretor contratou só para ele, e aí quem errou foi um sócio, foi um funcionário, aí isso também não estaria coberto, né? Ele teria que contratar para a corretora como um todo. E tem mais algumas, mas assim, elas são bem específicas realmente de... eu uso a palavra bom senso, mas a gente sabe que é um termo muito amplo, né? Mas são algumas exclusões mais nessa linha mesmo de entender que assim, olha, não dá para eu cobrir o dolo, ou uma fraude, ou algum crime, isso está excluído, não tem muito o que ser feito. Então, acho que é nessa linha. E nessas linhas de riscos financeiros, de RC, quais os outros produtos de RC que a companhia tem uma visão boa para o corretor optar, cotar? Olha, a gente tem, falando de todos os RCs, a gente tem o advogado, o médico, o contador, o próprio corretor, o dentista... A gente tem de agente de turismo, a gente tem diversos, qualquer profissão liberal praticamente, a gente dá uma cobertura de RC. A gente ainda não está trabalhando com instituições financeiras, então aqueles agentes autônomos de instituição financeira, a gente está trabalhando numa parceria, mas ainda hoje é uma coisa que a gente não está trabalhando ainda. Mas, no geral, todas as profissões RC liberais. produto ainda não, aqueles outros tipos de responsabilidade ainda não é foco? Não, por enquanto não. Tá, legal. Eu vou pedir licença para você, porque o pessoal pediu para eu dar boas notícias aqui para o público que está nos assistindo, e eu vou fazer isso em pílulas, né? Eu vou dar essas notícias, porque elas são muitas, para vocês não se confundirem. A primeira delas, né, nós estamos... lançando uma campanha que vai se chamar Campanha Associativa Premiada 2024. Eu vou devagar, Camila, se eu esquecer alguma coisa, você, por favor, me ajude, porque, apesar de estar escrito aqui, a cabeça às vezes não. Todos os corretores que optarem pelo pagamento anual da contribuição associativa vão concorrer a uma scooter. Então, se você optar em pagar anualmente, você vai concorrer a uma scooter. Eu não sei se minha câmera apagou aqui, o meu vídeo apagou aqui, eu não sei se eu estou no ar ainda, Elton. Estou no ar aqui. A anual, ela pode ser paga até 12 vezes no cartão de crédito, e você, para o Sincor, pagou à vista, então você paga à vista no Sincor,
você entra para o sorteio da scooter, você tem o desconto de pagamento à vista do Sincor, que é interessante, e você divide isso no cartão. Claro, você tem que ter o limite do cartão, etc e tal, mas é pouquinho, não vou ver problema nenhum. E você ganha de tudo quanto é lado. Então, olha que interessante. Paga à vista com desconto, divide em 12 no cartão e concorre uma scooter e não fica todo mês com o boletinho para pagar, esqueceu de pagar, enfim. O corretor que está apto aqui com a gente sempre é interessante para todo mundo. Esse anúncio desse sorteio vai ser feito no Sincorcast de julho. E tem mais, você não precisa ir no aplicativo, pegar o número da sorte. Não, no momento em que você fez essa operação com o Sincor, automaticamente você já está inscrito para o sorteio. É tudo muito sério, tudo muito... pode ser auditado, mas é tudo muito simples de fazer. Você não precisa dar um segundo passo. E os corretores que ainda não são associados e vão fazer a sua associação, aproveitem também, porque vocês já entram de cara nessa campanha e já concorrem de cara. Ela vale para quem está renovando a associativa e ela vale para quem está iniciando a fazer parte do Sincor São Paulo, e nós precisamos ter cada vez mais sócios para aumentar a nossa projeção, a nossa representação da categoria pelos órgãos governamentais, pelas instituições que envolvem o seguro, seja SUSEP, seja seguradores, ou seja, nós precisamos ter uma voz forte. E para isso nós precisamos ter mais gente aqui no nosso contingente, no nosso exército aqui. Pague anual, use o desconto do anual, divida em 12 vezes sem juros, você já vai estar inscrito e pode ganhar uma scooter. E se você não está acreditando na scooter, daqui a pouco eu provo para você, fique tranquilo, tá bom? Agora já dei o primeiro recado, tá certinho, Camila, não preciso concentrar mais nada aqui, né? Então vamos seguir para nossa conversa. O corretor de seguros, ele arrepia todo quando ele pensa no sinistro. Uhum. A gente aprende seguro muito de lá para cá, do sinistro para cá. É claro que é um sinistro delicado, não é um sinistro, precisei ser internado, fui lá e operei, precisei de um exame, fiz, teve um roubo do meu celular. Não é, a gente sabe que não é. Mas eu queria que você também desmistificasse e falasse de novo desse acompanhamento jurídico, dessa orientação, porque o corretor pode se sentir realmente assustado. Vai falar com um advogado que talvez não tenha tanta experiência no nosso clausulado das apólices. Como é que a CADE ajuda o corretor segurado dela agora a enfrentar esse problema? E se ele fez um RC de um médico, se ele fez um outro RC profissional, como você mencionou, que ajuda, ele pode pedir para a CADE para junto ajudarem, quando for ele o segurado e quando for um segurado. Sim. Então, para todos esses casos do RC, a gente tem um time de sinistro super competente. A gente lidou com milhares de sinistros ano passado, né? Então a gente consegue dar conta de um volume realmente bem expressivo. E o nosso processo a gente primeiro recebe a abertura, então isso pode ser feito inclusive pelo nosso site. A pessoa entra lá, coloca o número da apólice e já faz o aviso do sinistro para a gente. E aí a gente tem tanto escritórios parceiros, quanto a gente criou agora a cobertura de rede referenciada. Então vocês, contratando o nosso seguro, conseguem ou escolher um escritório próprio ou a nossa rede referenciada. Então, com a nossa rede referenciada, cai aquela questão do limite de honorários advocatícios. Já está pré-estabelecido que está contratado, está na tabela. Está na tabela, a gente resolve com eles. E aí eles vão dar todo o apoio. Então, assim, desde entender qual que é essa reclamação, em que nível que tá, porque às vezes é só, né, e a gente fala que é super importante, assim, receber uma mensagem, alguém um pouco mais exaltado via WhatsApp ou ligação falando, se não corrigir, eu vou te processar, já avisa a gente, não significa que vai abrir o sinistro. Significa que a partir daquele momento a gente sabe que pode haver alguma coisa e o nosso time pode até te instruir, tipo assim, e isso é muito rápido, porque quando você tem uma pessoa irritada porque ela sofreu um dano, calma, vamos conversar, é muito importante. Sim. Então, o acionamento, vou chamar aqui erroneamente desse comitê de crise, né, um comitê de sinistro, ele é muito rápido, ele é muito disponível, quer dizer, não deixa
tanto o causador, o segurado e o corretor numa ansiedade, numa expectativa ruim? A gente tem tanto a sala de emergência, a sala de Isso, sala emergência de ela tem um emergência. prazo, né? Então a gente trabalha ali com um prazo de média de 48 horas para te dar uma visão geral do que pode acontecer. Mas agora com a rede referenciada, a gente quer que isso seja cada vez mais instantâneo, né? Então a ideia é que você tenha acesso aos advogados quase que diretamente, e você fala assim, olha, eu tô com esse problema, como que eu faço, como que eu não faço? Ainda é um piloto, a gente está começando esse projeto para entender como é que ele vai se desenrolar, mas a ideia é que seja realmente Legal. praticamente imediato. Você vai falar, ó, alguém me mandou uma mensagem, está revoltado, o que eu faço agora? E aí a nossa equipe vai te falar, olha, se quiser, senta com a pessoa, tenta acalmar, explica, traz, ou já começa a levantar alguns documentos, ou, puxa, nesse caso a gente está vendo que realmente é uma reclamação válida, vamos começar a planejar alguma defesa, alguma coisa assim. Legal. Eu vou pedir para a Camila agora, a gente tem perguntas. Pessoal, mandem as perguntas, vamos aproveitar essa oportunidade, porque nem tudo que a equipe aqui pensa é o que você tá precisando saber. Então, Camila, nós temos alguma pergunta para você formular para o Bruno, por favor? Temos sim, Boris. Mas antes, deixa eu aproveitar e só reforçar um pouquinho essa campanha da contribuição anual para concorrer a uma scooter, que o pessoal aqui está perguntando. Se você parcelou em 4 vezes, se você já paga a anual desde o ano passado, sim, você vai concorrer também a uma scooter. Só ficar ligado aí de quando vai sair o sorteio. Se você também começar a mudar a opção da contribuição associativa, pessoal, não é a sindical, associativa para anual, também já concorre automaticamente, tá bom? E voltando aqui para nossa pauta, Boris, a Camila Ribeiro, ela trouxe um tema aqui que tem rolado aí nas notícias, e ela gostaria de entender qual que é o papel do corretor na oferta de seguros empresariais através da Stone, direto pela equipe de vendas da Stone e não através do corretor que tem aí a parceria com a CAD. Olha, no caso da Stone, o que acontece é a Stone criou um time de vendas e uma oferta, eles têm uma corretora lá dentro, então eles oferecem o seguro diretamente para quem já é cliente da deles. maquininha. Então é uma das parcerias da CAD, a gente tem outras grandes Mas tem parcerias, corretor. mas tem uma corretora no meio, mas nada impede dos corretores contatarem essas mesmas lojas e estabelecimentos e oferecerem alguns outros seguros. Então a gente, por exemplo, tem o seguro de equipamentos de informática, a gente tem o próprio RC, a gente tem diversos outros seguros, a gente tem o RC geral, então a gente tem outros seguros que também podem atender aqueles estabelecimentos. E você recomenda, né, quer dizer, o famoso cross-sell, ou no caso até um upsell, você está renovando o seguro de um consultório médico, manda junto uma proposta do RC profissional e diz para o médico, para o teu segurado, olha, quero conversar com você sobre esse assunto. Invertendo, é como você fosse no médico, ele te faz a consulta, você diz, mas eu quero falar do teu peso, eu quero falar da tua diabetes. É mais ou menos a mesma coisa. Vai lá fazer o que você tem que fazer, mas leva junto. Fala, me dá 2 minutos para te explicar isso daqui. Essa é a fórmula mais simples e a mais vitoriosa do que fazer qualquer movimento grande. Ela é de um resultado melhor? Sim, sim. O grande desafio hoje em dia do seguro e para todos os ramos é muito a parte da educação em relação à necessidade do seguro, né? Então, por exemplo, uma parceria com a Stone, um player desse no mercado, ele ajuda muito porque conscientiza cada vez mais as pessoas a contratarem, né? Então, o que eles estão fazendo é justamente isso. Você está aproveitando a contratação da maquininha mais um seguro. Então, os corretores podem fazer a mesma coisa. Vão visitar um médico, um advogado, falar, ó, você não quer fazer o seu I&O? Faz também o para o escritório, porque Claro. tá suscetível a raio-explosão, a alagamento, a uma queda de árvore, uma série de intempéries ali no escritório. Não quer fazer um RC geral, por exemplo, faz um pacote, né, alguém pode escorregar e cair, se machucar aqui dentro. Se você estiver fazendo uma obra, um pequeno reparo pode cair no carro do vizinho, alguma coisa assim. Então, você levar um pacote de soluções que protegem aquela pessoa, aquela empresa, de diversas maneiras, faz muito sentido e ajuda. Ao invés de você ir
cada vez oferecer um produto novo, né? Bruno, eu vou arriscar aqui uma pergunta, mas entendendo que vocês são uma seguradora super mega digital, eu acho que eu não corro muito risco e não me processe se eu avançar. A CAD possui algum material para ajudar o corretor? Por exemplo, eu tenho na corretora, todo mundo que é engenheiro, todo mundo que é advogado, todo mundo que é médico, eu tenho. E se eu quiser fazer uma comunicação, até para o médico saber que eu tenho. Amanhã, se ele recebeu por outro parceiro qualquer, seja da CAD ou não, ele fala, não, peraí, deixa eu falar com a minha corretora que eu recebi alguma coisa. Vocês têm esse apoio? Eu falo assim, você estiver pensando, ou se você quiser conversar, qualquer coisa, tá, um post para colocar nas mídias sociais, tem esse apoio moderno da CAD? Temos. É muito bom você ter perguntado. A gente tem, se vocês entrarem no nosso site, qualquer pessoa, qualquer corretor tem acesso. Então, ele consegue gerar esse material? Consegue gerar posts para rede social. Olha aí, pessoal. Então, a gente tem alguns templates, vocês conseguem colocar o próprio logo da corretora, e aí fica um post a CAD mais a sua corretora. Então, do INO médico, do advogado, de bike. A gente tem criado páginas de venda, então assim, para facilitar a distribuição. Então, você sabe que o médico tem aquele dia a dia corrido, às vezes ele não consegue ficar preenchendo um formulário e te mandando. Ele não consegue nem atender o paciente que está com uma fila lá fora, na sala de espera. Então, o que você pode fazer? Você pode criar essa página de venda, mandar para ele e falar assim, doutor, contrata por aí, igual você faz pedido no iFood, igual você contrata no e-commerce, é só preencher seus dados, já está tudo organizado ali para você, uma jornada super simples, o médico consegue contratar na ponta, o corretor é comissionado, é um link individual por corretora, não tem nenhum perigo de um cliente, um segurado ir para outro corretor, isso não acontece. E a gente tem as lâminas de divulgação, então são alguns PDFs super simples em que tem certinho o que é coberto, o que não é coberto, para quem que é aquele seguro. A gente fez para cada uma das profissões e o nosso time também tem isso à disposição. Olha aí, colega corretor, você que tem um pouco de medo disso, todo corretor tem um pouco de medo, eu também tenho, mas eu venço os meus medos tentando fazer. Olha que oportunidade de despertar em você aquela luzinha do cross-sell, do upsell. Você tem já o lead dentro do seu arquivo, dentro do seu computador, você já sabe quem são os seus clientes que podem vestir um seguro como esse, e a CAD oferece todo esse material e essa dica de apoio. Parabéns, Bruno. Obrigado. Camila, nós temos mais perguntas para o Bruno, por favor. Temos sim, Boris. Só quero aproveitar também, agradecer a audiência aqui de todos os corretores que estão nos assistindo. Lembrar vocês também aqui do sorteio da Scooter. E Boris, eu vi aqui, dei uma olhada nos comentários, tá rolando... O pessoal tá animado, eu acho que a gente vai ter que sortear mais Scooter. Eu não sei quantas tem disponível aí, mas a galera tá animada, hein? Bom, e aí para voltar aqui no tema, a Royalty Seguros, ela pergunta se RC profissional para tatuador, se a CAD faz. E eu já vou deixar outra pergunta aqui também para o Bruno, que é a Ilka Alves. Ela quer saber se o corretor, no RC Corretor, quais são os tipos de... O que cobre no plano de saúde com o RC Corretor? Só lembrando também, Bruno, claro, o corretor sócio do Sincor, ele tem um desconto especial junto à CAD. Então, se você procurar o seguro na CAD através da parceria do Sincor, você maximiza o quanto você paga para o Sincor e você já começa a recuperar o retorno desse investimento, dessa contribuição, tendo esse desconto. Mas vamos para a pergunta. Sim. O RC Tatuador, a gente... É até interessante que eu comecei as conversas lá dentro para ver se a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. A gente ainda não tem essa aceitação. E falando do plano de saúde, honestamente, assim, eu não entendi literalmente a pergunta, mas assim... Se eu entendi, eu vou tentar interpretar os sonhos de José. Um erro cometido na contratação de um seguro-saúde, tirando se o segurado mentiu, que ele tem uma pré-existência, claro, um vício do negócio, mas se for cometido um erro também, se estaria coberto, está coberto. Desde que, claro, seja comprovado que houve o erro. É isso? Acho que essa é a pergunta da nossa colega. Sim. Tá bom. Eu vou aproveitar aqui que você falou, Camila, da nossa audiência, eu vou dar mais uma boa notícia para o pessoal que está aí. É a campanha do fim de semana premiado. Nós temos
uma parceria com o Hotel Vilarossa, um hotel de primeiríssima qualidade. E para você, corretor de seguros, que foi adimplente todo o tempo, que você encerra o ano com todas as suas parcelas associativas quitadas, mais um motivo para não esquecer de fazer a quitação anual, você vai concorrer a essa hospedagem de 2 diárias para 2 adultos maiores de 18 anos, pensão completa, café da manhã, almoço e jantar, e a hospedagem será válida para os finais de semana, de sexta a domingo. O ganhador será anunciado, sabe quando? Hoje, no final desse programa. Então, se você tem algum compromisso, dá uma atrasadinha. E se você está em dia, sem você saber, você está concorrendo a receber essa boa notícia hoje. Começa o ano, não dá para ir no carnaval, não dá tempo e carnaval não está disponível, mas você já pode terminar aqui o programa de hoje muito, mas muito contente, chegar em casa para o marido, para a mulher, falar, olha, meu bem, olha como é bom ser bom pagador lá no Sincor São Paulo, me reconheceram como tal, e sim, reconhecemos, porque você não dá um trabalho de recobrança, e é por isso que a gente faz esse incentivo para motivar uma participação mais efetiva na nossa relação. Hotel Vilarossa, 2 diárias, 2 adultos maiores de 18, pensão completa, café da manhã, almoço e janta, um baita hotel. Quem não conhece e quem também quiser, independente do sorteio, o Hotel Vilarossa faz parte dos nossos benefícios. Você pode ter um desconto por ser associado ao Sincor para conhecer essa maravilha, porque vale realmente muito a pena. Vamos lá, fiquem até o final do programa para a gente poder anunciar o ganhador. Olha só, a segunda boa notícia, e daqui a pouco eu tenho mais uma também. Mas eu quero saber se eu posso continuar aqui. Então, segura um pouquinho as perguntas que eu vou continuar meu papo com o Bruno um pouco mais amplo. Bruno, a tua expectativa para 2024? Crescer quanto essa carteira? Se dedicar quanto ao desenvolvimento dessa carteira super importante para o mercado, para o segurado, para o corretor, para as companhias. O que vem de esforço aí? Olha, ano passado a gente já cresceu na média entre 30% a 40%. 40%. E aí para esse ano a expectativa é crescer igual. Então a gente conta com todos os corretores para conseguir apoiar a gente nesse crescimento. A gente tem diversas campanhas ao longo do ano. O nosso time de marketing comercial está planejando também algumas iniciativas, alguns clubes de benefício. A gente está pensando em várias coisas para apoiar o corretor, desde as páginas de venda, produtos comerciais, materiais comerciais para vocês venderem mais, mas a gente tem uma expectativa muito grande de crescer esse ano e a gente está bem confiante, assim, tem bastante coisa boa chegando por aí. O Conec, o ano passado, ajudou vocês a bastante. Prospectar. Eu vi que toda hora o pessoal estava toda lá, eu estava na correria, mas eu pude ver vocês a todo vapor lá, mal Sim. Deu para conversar, mas teve o resultado esperado aí. O Conec foi ótimo, acho que é sempre muito importante a gente estar próximo do corretor, ter esse contato com vocês, entender as dores, as dificuldades e até as experiências boas que vocês estão tendo. Então, quem visitou a gente deve ter visto um monte de pessoal de Magenta passeando lá pelo Conec, conversando, trocando cartão, etc. Distribuindo brinde, acho que as sacolas fizeram muito sucesso. Então, a gente está animado com todas as parcerias, com todos os negócios que a gente fechou no Conec no passado. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui também que eu queria te fazer. Às vezes a gente não tem uma experiência tão boa quanto o profissional do dano, do valor do dano que ele pode ser condenado, enfim. É difícil você estabelecer um dano máximo provável. Eu quero saber se nessa proposta online, se nessa cotação, se nessa pesquisa online, é fácil para o corretor, é rápido ele cotar e levar para o seu cliente várias opções de importância segurada. Eu coto 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, eu tenho essa possibilidade de fazer o multicálculo em relação à importância. Eu não estou falando multicálculo em relação às congêneres tal que operam, mas eu consigo, né? E se isso é muito rápido, porque às vezes ele está na conversa e você falou em 2 milhões e o advogado fala, não, 2 milhões para mim é muito pouco, eu tenho aqui possibilidade muito maior. Ele consegue rapidamente uma nova cotação, ajustar essa cotação? Sim. Uma vez colocando a cotação no sistema,
a gente tem o campo de importância segurada, de limite de coberturas, então é tão simples quanto trocar a faixa e gerar uma nova cotação. Você consegue gerar PDFs de cada cotação, que já vem com tudo especificado, o prêmio a ser pago, as condições de pagamento. Então dá para gerar 3, 4 versões dessa e mandar todas para o segurado e entender qual que é o que faz mais sentido para ele. Outra dúvida também que eu tenho, Bruno, eu vou aproveitar a tua vinda aqui, porque eu acredito que os outros também têm a mesma dúvida. Nas reclamações de RC, enfim, é comum a gente acabar fazendo um acordo, né? O segurado se sente prejudicado, às vezes o dano não é tão precificado facilmente, ele normalmente chega com uma expectativa nervosa de que teve o dano e tal, ele vai lá pedir uma fortuna. E a companhia, através dessa rede, e parabéns, eu gosto muito dessa rede referenciada aí, de pessoas aptas, desde o comitê de crise, de emergência, enfim, é normal sentar e falar, não, vamos tentar resolver o problema aqui, não vamos demandar uma ação, o que é ruim também para o profissional. É comum ter esse tipo de conversa e esse tipo de acordo, porque no Brasil o processo pode levar realmente muito tempo, atrasa a vida do profissional, atrasa a vida do corretor e de quem sofreu o dano. É normal? Sim, é normal ter esses acordos, a gente tenta sempre minimizar o processo e deixar tudo o mais tranquilo possível para todo mundo. Então, inclusive, os nossos advogados, a nossa rede diferenciada está sempre orientada para buscar esses acordos. Então, assim, e tem cobertura. Então, Sim, assim, se fizer um acordo e tiver uma orientação da CAD, um ok nosso, está super coberto, e a gente prefere, não só por uma questão burocrática nossa, mas pelo estresse do processo, né? Então, assim, vai entrar em juízo, vai começar a ter audiência, é uma coisa que pode se estender, como você falou, por meses, até anos. Né? Então, a gente sempre orienta a tentar resolver isso o quanto antes, e desde que a gente tenha participado dessa negociação, né? No caso da rede diferenciada, vamos dizer, automático, porque a gente já tem as equipes ali trabalhando em conjunto, mas se você tiver com o seu próprio advogado, seu próprio escritório, também basta ter um ok da CAD, desse acordo, que está super coberto. Você falou que são poucos riscos excluídos, mas eles são sempre interessantes da gente saber. O corretor que estiver nos assistindo vai entrar no site, vai fazer a cotação dele e vai ler lá os riscos excluídos, mas ele tem algumas dúvidas. Não ficou claro esse risco excluído. Tem no chat, tem algum lugar que ele possa ter um esclarecimento? Vem cá, o que é isso aqui? Aí alguém vai lá com calma, vou explicar. É isso, tem esse apoio também? Tem sim. O nosso time comercial está criando uma comunidade, então a gente tem agora um grupo de WhatsApp com muitos corretores, tanto os que já trabalham com a gente, quanto os que estão interessados em começar a trabalhar com a gente. E lá a gente está praticamente 24 horas por dia respondendo dúvida, mandando material. Então, esses PDFs de apoio para venda, né? Eu sei que o corretor gosta às vezes de imprimir, deixar no escritório do advogado, no consultório do médico. Também a gente disponibiliza lá. E lá a equipe apoia respondendo dúvidas. Então, assim, uma exclusão, por exemplo, é cotação de resseguro, né, para um escritório, um corretor de pessoa física. Né? Poxa, mas e se for um escritório que trabalha com isso e tal? Bom, se for um caso de um escritório que trabalha com isso, aí faz sentido, está coberto, né? Mas no caso de um corretor, vamos dizer, mais do dia a dia, o resseguro já é um risco excluído. Então, ou até pelo portal, né? Se você vier falar com a gente tem duas perspectivas, né? A do portal, que é mais digital, que você emite na ponta, mas para riscos mais específicos, a gente tem um time super dedicado. Isso era uma dúvida aqui. Para fazer apólices especiais, né? Para fazer o que a gente chama do risco corporativo. Então, poxa, o limite de faturamento não está aceito no digital, ou então eu preciso de uma condição especial, eu tenho um projeto, vamos dizer, um RC engenheiro, um RC obra. Manda pra gente, o nosso time analisa, a gente tem um SLA super curto, assim, é super baixo. E se for uma coisa assim bastante volumosa, até um apoio
presencial junto ao Sim, segurado. com Tem uma certeza. obra complicada, ela é próxima ao metrô, precisa ver como é que é. Tem toda essa... Tem todo o Tem apoio. todo esse Tem todo o apoio. Legal. E se Mas- for um volume, por exemplo, como a gente tem a parceria com o Syncor também, Sim. se for alguém que tem um volume assim, poxa, é digital, mas eu não vou conseguir ficar entrando e emitindo uma a uma. Sim. A gente tem diversas formas de integrar tecnologicamente falando. Uma parceria com alguma associação profissional, etc. Exatamente, E tal. Uma substipulada. A gente substipulada, acho que eu consegue- forcei um pouco, né? Mas estabelecimento de um sub nessa é fácil de fazer também. Sim, sim. Bruno, a Camila tá olhando feio para mim. Quando ela olha assim feio para mim, é que ela tem pergunta. Então vamos deixar bom. o pessoal perguntar também. Pessoal, obrigado, mas continue mandando, que nós ainda temos um tempinho por aqui. Camila, com você. Olha, a gente tem um tempinho sim, Boris, e aí também vou reforçar isso. Mandem mais comentários, mandem perguntas, ainda temos tempo. Quero já deixar aqui um agradecimento para a Gisela, que fez um comentário bem legal. Ela deixou aqui, ela parabeniza, né, a apresentação do Bruno Mascarenhas, inclusive fala que foi uma aula. E deixa aqui como sugestão, de repente, fazer um treinamento aqui entre Syncor e a CAD e convidar o Bruno Mascarenhas para fazer esse treinamento. Bruno, olha aí, você tá arrasando, hein? E a gente também tem aqui algumas perguntas. Edgar Vancini, ele quer saber se é necessário o corretor ter proposta assinada ou só assinatura de confirmação por e-mail de um acordo, se já serve para abrir uma defesa. E o Sérgio Rolo, ele quer saber quando se contrata E&O para PJ, advogado, médico, engenheiro, etc., quais são as circunstâncias em que é necessário contratar também para PF de sócio responsáveis técnicos. Ele quer saber se você pode dar alguns exemplos para ele. Claro, claro. Bom, então eu já vou dar um spoiler aqui. A gente no final de março deve ter um treinamento, a gente chama de Imersão 360. A gente vai montar lá na CAD, o nosso time vai avisar todo mundo. Quem quiser saber mais, por favor, deixa os e-mails nos comentários. Eu vou pedir para o time captar esses e-mails para mandar. E manda para cá, a gente ajuda você mensagem. a divulgar. O Syncor está à sua disposição Com para isso certeza. também. E falando da assinatura, da aceitação, o que a gente... É uma grande polêmica por conta das letras miúdas da regulação, mas o que a gente necessita é que tenha um ok formal do segurado. Não precisa ser um papel impresso, assinado, reconhecido em carta. Não precisa. A gente tendo uma comprovação de que o segurado deu um ok naquela proposta, isso já está válido para aceitar, para você estar coberto, né? Então, o segurado me mandou um e-mail falando de acordo, o segurado, enfim, mandou um WhatsApp e eu tenho esse print. Isso já é o suficiente porque garante que ele viu e concordou. Mas para ficar bem claro para o Sérgio Rolo, Sérgio, obrigado pela participação, um grande corintiano, saiba disso, cara, é realmente um alvinegro de coração. Para o acordo de sinistro, precisa de uma formalização. Sim, né? acordo de sinistro, sim. Temos um acordo na mesa, ok, assina aqui digitalmente ou não, tal, e aí sim precisa, mas para a contratação essa simplicidade que você está falando, como se fosse uma contratação de um seguro normal, o corretor é autorizado, claro, é o representante legal do segurado, acho que é por aí a visão. Isso. É que tem, sim, tem essas duas perspectivas. Se for o acordo já judicial, aí sim precisa de um ok formal da CAD, mas isso faz parte do trâmite jurídico ali do processo que estiver acontecendo. Agora, para vocês estarem cobertos das apólices que vocês estão comercializando, um ok formal do segurado, seja por e-mail ou WhatsApp, algo escrito que a gente consiga comprovar que o segurado deu um ok, já é suficiente. Legal. Mas a primeira pergunta? Se quem contrata E&O PJ, é necessário em quais circunstâncias contratar para PF de sócio? Na contratação do PJ, a gente entende que você está contratando para a empresa como um todo. Então, os sócios e, se não me falha a memória, os sócios e funcionários estão todos cobertos já. Eu confesso que eu não lembro de casos que você vai precisar contratar também o de PF. Aí acho que se o time da CAD estiver no chat também pode me apoiar aqui dando umas respostas, mas eu acho que não tem muita necessidade. Eu entendo pela pergunta, que sei lá, nós somos aqui, você, a Camila, temos uma PJ de advogados, mas eu fui fazer uma causa particular, porque um amigo me pediu, vocês sabem, eu não estou... E lá eu cometi, eu não estaria coberto porque não fui contratado
na jurídica. Eu sim fui contratado como advogado profissional. Acho que é essa a intenção. Nesse caso, sim. Eu acho que isso resolve. Se, é claro, o escritório foi contratado, porque a sociedade de advocacia tem toda uma característica, mas são todos cobertos. Eu conheci até um caso recente aí e mais ou menos o parecer foi esse. Vou te pedir licença de novo, como eu falei que eu tinha 3 boas notícias, falta uma, certo, Camila? Falta uma. Eu quero dizer para vocês o seguinte, até o final do ano, nós teremos no Sincorcast premiações de inscrição do corretor e acompanhante, sabe para quê? Nós já estamos trabalhando para o Conec 2025. Desse Sincorcast já está valendo. Nos próximos que você se inscrever com o número da sorte, já está valendo também. E nós vamos sortear lá para frente para vocês uma inscrição para você e para o seu acompanhante para o Conec de 2025, que logo, logo nós vamos estar anunciando aí já algumas novidades. 2025, eu não estou atrapalhado não, estou falando sério, nós já estamos trabalhando nisso. E você vai ter um sorteio a cada Sincorcast para esse sorteio. O número da sorte você vai poder gerar todo mês de fevereiro. Inclusive, o corretor já pode acessar o aplicativo para participar nesses sorteios. O início dos sorteios será no Sincorcast de março. Então, a partir de março, a gente vai fazer esse sorteio. Eu acho que ficou claro. Ou eu esqueci de alguma coisa? É isso mesmo, Boris. Corretor de seguros que acessar a carteira digital de associado e gerar o número da sorte concorre a uma inscrição com acompanhante para o Conec 2025. Sim, é isso mesmo. Sem a hospedagem. Sem hospedagem. Vamos deixar claro também, a hospedagem, se for de São Paulo, vai de casa ou contrata os hotéis que nós vamos ter disponíveis, mas a inscrição dele e da acompanhante, num congresso que promete, ele passa a nos prestigiar ainda mais e torcer ainda mais, e é assim que a gente vai. Bruno, eu perguntei para você do RC, claro, dessas carteiras que você está aí por dentro e tal, mas a ACAD vem muito bem, acompanha os números da ACAD. A ACAD como um todo está nessa vibe também de crescimento, está nessa vibe de evolução? Sim, sim. Não, a ACAD como um todo a gente cresceu também nessa média dos 30%, 40%. A gente tem lançado produtos novos, a gente tem lançado condições especiais e disponibilizado os produtos na ponta. Então a gente tem evoluído muito nesse sentido. E um produto que é relativamente novo é o Cyber, que também está junto da carteira de Eno, então eu também estou cuidando do produto de Cyber. E é um seguro muito interessante para todo mundo aprender. Então a gente teve uma imersão também do Cyber ano passado, a gente falou bastante dele, dos riscos, dos perigos, e é um seguro que faz muito sentido o corretor contratar para aprender como é que funciona para poder oferecer, né? Então imagina uma corretora cheia de clientes lá dentro, de e-mails, de acessos, etc., sendo vítima de um ataque hacker, né? A gente imagina sempre que são só grandes empresas, e não são, entendeu? Hoje em dia está cada vez mais comum isso acontecer com pequena, média empresa, com pessoas físicas, assim. Então, a gente oferece o Cyber para PME. Então, também, de novo, uma contratação super simples, uma jornada fácil e intuitiva e um time disposto a apoiar e te ajudar. Então, para quem tem interesse, o Seguro Cyber aí é uma grande aposta para esse ano. A gente vai investir bastante nele e eu convido todos aqui a conhecerem porque vale a pena. Basicamente, se eu tivesse que começar o programa de novo, o Sincorcast de novo, muita coisa que eu perguntei seria válido também. Como Sim. abordar o cliente, como oferecer. Com certeza, a cotação também é fácil no site. Com certeza. A sugestão de importância segurada é tudo igual. É tudo igual. Mas eu tenho uma dúvida extra. Eu fui lá num segurado, é um pequeno hospital, uma clínica, e eu ofereci, o responsável lá achou que sim, ele contratou. E aí teve o ataque cyber. Existe algum socorro imediato? Você falou até o nome, mas eu me perdi aqui. Para ajudar a sair da crise, para não deixar a coisa evoluir, para amanhã não ter algumas reclamações, etc. e tal?
Não, o nosso seguro cyber ele é super completo, tá, gente? Então, na contratação você recebe um sistema protecional. Então, falando em termos mais genéricos, é um antivírus, mas ele é muito mais do que um antivírus. Ele protege não só desses vírus, vamos dizer, no dia a dia, mas de realmente ataques. Então, você recebe esse sistema protecional junto com o seguro. Então, isso já mitiga 80%, 90% dos problemas que podem ocorrer. E a gente tem nas coberturas tanto o apoio a ransomware e esses ataques, então a gente ajuda a resolver, se for o caso de pagar Sequestro, o sequestro, a gente ajuda a pagar o sequestro, a gente também ajuda na imagem da empresa, né? Então imagina que isso vem a público, as pessoas ficam sabendo que aquele hospital, aquela clínica foi vítima de vazamento de dados, etc. A gente ajuda com essa limpeza da imagem. E a gente dá uma assessoria super completa nesse sentido. Então, assim, é um seguro que realmente ele cobre o problema como um todo. Não é só assim, fui vítima do ransomware e vou receber um dinheiro, mas aí não sei o que fazer com isso. Não, a gente vai apoiar na resolução do problema, no pós, então, para resolver a imagem daquela empresa, para explicar como é que isso não aconteça de novo. E o sistema protecional, que, assim, de novo, ele é super importante antes, porque ele vai ajudar a proteger e no momento da cotação a gente faz um scan de vulnerabilidade. Então a gente também apoia já na cotação falando assim, olha, você tem essas vulnerabilidades, esses são os problemas que você está exposto. Então assim, não é só um seguro, mas é também uma detecção de vulnerabilidades e problemas que essa empresa pode estar suscetível. Deixar isso um pouquinho mais claro, quer dizer, eu quero contratar o seguro cyber. Você me dá um sistema antivírus. Nesse sistema antivírus, você faz uma análise, por exemplo, do meu site, se ele já teve tentativas de invasão, ou seja, você já me fala assim, olha, aquela janela lá precisa ser feito alguma coisa. Você instala um antifurto, vamos dizer assim, um anti-ataque. É simples assim? Porque eu já vi alguns sistemas desses e são fantásticos. Não vi aqui no Brasil, vi lá fora. É fantástico. Ele fala assim, o seu site foi atacado X vezes nos últimos 30 dias e aqui você tem uma vulnerabilidade. É isso que você faz depois da contratação? É até melhor, é antes da contratação. Então, quando você faz assim, quero contratar o seguro cyber para o Syncor, a gente vai analisar os riscos do Syncor e vai falar assim, olha, tem credenciais vazadas, então e-mail e senha ou acessos de alguns sistemas que foram vazados na internet recentemente, a senha de vocês é fraca, o site tem a vulnerabilidade, né? Vulnerabilidades são as brechas de segurança. Por onde dá para entrar. Por onde dá para entrar, A, B e C. Então, na cotação, a gente já dá esse relatório. Então, não precisa pagar nada, não precisa comprar. Na cotação, a gente já fala todos os problemas que você pode ter e aonde você pode estar correndo risco. A hora que você contrata, a gente dá o sistema protecional que ajuda a fechar alguns problemas, outros você teria que resolver antes da contratação, né? Faz parte da nossa aceitação de risco, mas com o sistema protecional você já se protege ainda mais de intempéries e eventualidades. E aí, tempos em tempos, a gente passa outro scan. Então, poxa, até hoje minha senha não foi vazada, ótimo. Mas dali um mês, pode ser que seja. E essa senha vazada, a gente não está falando do seu sistema. A gente está falando, às vezes, de outros sistemas. A gente teve casos de rede social vazando dado, de grandes e-mails vazando dado. São esses lugares que a gente olha, entendeu? Então, assim, teve um vazamento de dados que a gente teve, por exemplo, recente de um órgão público. Se o seu e-mail estiver lá dentro, a gente vai te avisar, olha, o seu e-mail foi vazado e essa senha foi vazada. Então, em todo lugar que você usa esse e-mail e senha, troca, porque agora os hackers sabem o seu e-mail e senha. E eles podem tentar entrar em outros sistemas com esse mesmo acesso. E como as grandes corporações estão cada vez mais protegidas também, os menores começam a ser alvo de fazer negócios rápidos, mesmo que com valores de sequestros rápidos ou não. Mas eu vou te deixar um desafio, vou de novo arriscar, hoje eu estou corajoso. Eu não sei se a nossa parceria ACAD e Syncor, ela é válida somente para o RC profissional, mas eu queria deixar aqui o recado para a gente olhar e se não estiver, vamos reforçar, vamos abrir também essa parceria para o corretor seguro sócio do Syncor tenha o mesmo desconto que ele tem para si, evidentemente, para a sua corretora, também no cyber.
Vamos sim, vamos Tá analisar bom? isso. Vamos Com analisar. certeza. Eu já estou considerando fechado se não tiver, mas tá na bom, sua mão. Tá bom. Camila, quando a Camila me olha assim é porque ela tem perguntas no ar aí. Boris, só para aproveitar aqui ainda o tema sobre o cyber, a FB Corretora de Seguros, ela quer saber se o seguro cyber oferece assistência Help Desk. E aí eu já vou deixar outra pergunta aqui para o Bruno, que o Felipe Paes Barreto, ele quer saber se a CAD está operando no seguro de teste clínico. O Felipe Paes Barreto é um expert em seguro de responsabilidade civil. Se eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para ele. Então, cuidado aqui com a resposta, Tá mas bom. eu achei as duas perguntas muito boas. Eu vou começar pelo de teste clínico. A gente está... Esse tá mais no ramo do RC geral, então aí a gente pode entrar em contato com a Carol. Eu acho que ela está querendo voltar com os testes clínicos, já não voltou, mas até agora a gente não estava tendo muita aceitação, tá? Mas entre em contato com a gente que, se for um caso específico, a gente analisa com certeza. E, de novo, ele é professor da matéria. Fala para a Carol pensar bem para falar as coisas para o Felipe. Com porque certeza. Ele conhece também, ele é meu consultor. E falando do Helpdesk, a gente não tem assistência de Helpdesk, aquele mais básico de ajustar probleminhas no computador ou coisas assim, mas é uma coisa que a gente pode pensar assim em colocar uma assistência disso. Acho que não É uma boa sugestão. é uma boa sugestão. E não é nada desproporcional, mas eu Sim. gostei. Parabéns aí pela sugestão. Eu estou gostando das perguntas, eu acho que a gente acabou abrindo outras conversas, né? E é importante. Como sempre, o pessoal que vem aqui, eu costumo perguntar, e já estamos em 2024, claro, que novidades, né, que spoiler você pode dar da CAD para deixar os corretores que estão nos prestigiando mais felizes aí ou mais esperançosos? Olha, a gente lançou algumas coisas bem bacanas, então a gente deu uma reformulada um pouco no dentista, então hoje vocês conseguem fazer a cotação do dentista e escolher exatamente as atividades que ele exerce, né? Então a gente deixou até mais claro quais são as atividades excluídas no caso do dentista, isso facilitou muito para entender o que vai ser contratado e até onde dá para contratar aquela pólice. E a gente está, agora para março, a gente vai disponibilizar o Clínicas Multidisciplinares. Então, vocês que têm alguns seguros de clínicas com diversas profissões, a gente está disponibilizando isso na ponta, tanto para cotação quanto para emissão. Hoje a gente tem só o cotador e tem que mandar para o time interno terminar de analisar e emitir. A gente vai disponibilizar isso na ponta e aí nos próximos meses tem algumas outras novidades, mas a gente ainda está trabalhando em cima. Eu vou deixar para uma A gente próxima. traz o convidado, ele não dá o spoiler das novidades. Então vamos para as perguntas aí que nós ainda temos, estamos já quase encerrando, mas Camila, por favor. Mas o nosso spoiler é, corretor, fica aí mais um pouquinho, Claro. que daqui a pouco tem o sorteio do Hotel Vila Roça, para você que terminou o ano de 2023 com a contribuição associativa em dia. Tem o Conec, mas é só a partir de março, inscrição mais acompanhante, tá legal? Que é para gerar o número da sorte na carteira digital de associado. Para gerar o número da sorte, espera o programa terminar e aí você já vai concorrer. Se você fizer agora, não concorre. Então espera só mais um pouquinho que já vai gerar o número da sorte e você já vai concorrer a partir de março. E também tem a Scooter. A Scooter é a contribuição associativa anual, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros, você vai concorrer a uma Scooter. Muito bom. Esses são os nossos spoilers, o Boris já trouxe todos. Então, para continuar aqui esse bate-papo, o Francisco Balbino Pinto, ele quer saber qual que é o valor da franquia do RC e a seguros sem mistérios. O RC profissional para agente de segurança, a ACAD faz? Eu tenho, Bruno, mais uma pergunta aqui. Eu deixei essas aqui mais para cima, que eu acho que são mais simples de você responder. E a Messenger Corretora, ela disse aqui o seguinte: as apólices de RC são todas por reclamação do terceiro. Então, se o terceiro processa, quem notifica é o segurado ou o corretor? Então, vou começar pelas mais simples, tá? A gente não tem para o agente de segurança, a gente não tem cobertura, a gente não tem o produto ainda. As franquias, no momento da contratação, você consegue escolher algumas faixas de franquia, tá? E aí ele interfere lá no prêmio. Então, convido vocês a entrar lá no portal da CAD. Se vocês entrarem no ACAD Seguros com BR, vocês conseguem cadastrar a corretora e começar a cotar ainda hoje, tá? O nosso cadastro é
super simples e rápido. Vocês hoje mesmo conseguem cotar e se precisar emitir. Então tem lá algumas faixas de franquia por profissão, então dá uma olhadinha lá que tem 10%, 15%, a gente tem algumas opções. E no caso das reclamações, essa também é uma resposta um pouco mais complexa. Então, assim, do momento que o profissional segurado fica sabendo de uma reclamação, ele precisa avisar tanto o corretor e o corretor, ou ele, ou o corretor avisar a CAD. Tá? O que a gente precisa saber é, no momento que a reclamação acontece, que ela aconteceu. Pode ser o segurado, pode ser o corretor, tá? Não tem impeditivo aí, não tem exclusividade de nenhum dos dois, tá? E como eu falei, não precisa ser necessariamente só quando entrou com a ação judicial. Então assim, eu recebi um e-mail, o reclamante já está me ameaçando, já está dizendo que vai entrar com processo. Quando teve a ameaça da reclamação, bingo já tem que avisar. Entrar em contato com a gente. Bacana. E aí pode ser o segurado, pode ser o corretor. Legal. Bruno, eu tinha grandes amigos que eram da Argo, etc. e tal, e eu escuto às vezes falar, né, de que a companhia vai para o digital e ela humaniza pouco. Meu relacionamento com a CAD é muito bom, o pessoal de lá, quero mandar um abraço para todo mundo e tal. Dá para equilibrar ser digital e ser humano? Dá, com certeza, com certeza. Um dos nossos valores, quem, de novo, entrar no nosso site vai ver, é ser humano, né? Então a gente tem um valor muito forte de trazer essa humanização para o processo todo. Então, assim, uma coisa que a gente fala muito lá dentro, constantemente, a gente quer que a máquina faça muito bem o que a máquina faz bem. Então, a gente está trazendo digitalização, a gente está trazendo melhoria de processo para potencializar aquelas coisas que o humano faz muito bem. Então, o contato pessoal, a resposta, o apoio num caso de sinistro, isso a gente sabe que um contato humano ainda é muito necessário, é muito importante, então isso vai se manter. Mas, por exemplo, no momento de uma cotação, você quer 3, 4 opções, você quer saber rapidamente quanto que é o preço, isso a máquina vai fazer muito mais rápido e em muito mais volume. Então a gente está colocando a máquina no processo. Poxa, mas aí eu tenho uma dúvida no momento. Pode entrar em contato com a gente que a gente responde. Então a gente está trabalhando em paralelo com as duas coisas e a ideia é trazer tanto um potencial tecnológico para a gente conseguir focar na humanização com as pessoas que a gente tem dentro de casa. Bruno, obrigado aí por estar aqui com a gente, falando bastante do RC. Parabéns para a CAD pela parceria com o Sicor São Paulo. Obrigado.